Sua Santidade Dalai Lama, ele descreve os vários tipos de meditação também. A meditação mais introdutória, como ele descreve, é a meditação que se chama meditação de Brahma. De modo geral, a meditação de Brahma não pertence à abordagem budista propriamente. Nós usamos essa meditação de Brahma como se fosse algo introdutório, assim, pré-budista mesmo. No budismo, a gente começaria com a meditação shamatha, que é a meditação mais parecida com aquilo que a gente chama de meditação. Ou seja, a gente senta em silêncio e mantém a mente focada. Então isso é a meditação shamatha, que eu vou descrever para você. Mas existe a meditação de Brahma. A meditação de Brahma, ela está ligada a gente poderia dizer assim, ao reino dos deuses. Ela está ligada a trazer uma experiência de felicidade, uma experiência de elevação. Vocês conseguem ouvir? Está ótimo, esse acústico está ótimo. Então, a meditação de Brahma traz essa disposição. Ela nos coloca numa condição mais elevada. Então nós podemos, por exemplo, sentar em silêncio ou mesmo deitar, e a meditação de Brahma tem uma descrição. Agora você relaxa o corpo, você respire, você sinta os elementos, você veja acima de você um céu infinito, e tem uma música. Então a pessoa faz uma viagem, sem a necessidade de qualquer outro apoio, seja de bebida, ou do tipo que for. A pessoa
pessoa ela acessa estados onde a pessoa se sente mais feliz, se sente mais focada, se sente bem. Isso, na visão budista, corresponde ao reino dos deuses. A pessoa se sente bem. É uma meditação importante, por quê? Porque na perspectiva budista nós temos 6 obstáculos que podem ser descritos como os 6 reinos do Sansara. Então, todos os 6 reinos são obstáculos, mas os reinos inferiores são um problema maior do que os reinos superiores. Então, por exemplo, se nós estivermos conectados ao reino dos infernos, nós temos a tendência a usar raiva, rancor, ódio e também ter experiências de medo. Então isso se considera que é a condição mais aflitiva, especialmente porque, dominado por essa perspectiva do reino dos infernos, nós temos a tendência a fazer ações negativas achando que aquilo é vantajoso. Por exemplo, matar as pessoas é alguma coisa considerada uma habilidade do reino dos infernos. As pessoas imaginam que isso é uma boa coisa. Então elas causam danos, causam problemas em várias direções, e eventualmente para si mesmo, para os outros, para a natureza, para as autoridades, causam problemas em várias direções, imaginando que isso é favorável. Então aqui, hoje nós estamos acolhidos dentro da pousada Rubi. Isso para nós é uma felicidade. Volta e meia eu estou aqui, esse é um convite, eu me sinto muito bem nesse lugar. Agora vocês imaginem, a gente levar coisas daqui de dentro, né? Isso não seria uma boa coisa, estaria ligado aos reinos inferiores. A gente pensa que uma ação negativa é uma coisa positiva. Então isso realmente é um grande engano. Então, associado ao reino dos infernos, um pouco acima, não tão negativo, é o reino dos seres famintos. Então, de modo geral, os seres famintos, eles têm uma sensação de carência de vários tipos. Carência material, carência de comida, carência de água, carência afetiva, carências de vários tipos. É como se as nossas necessidades elas fossem quase obsessivas. Se nós estamos sentindo uma falta, aquilo domina totalmente a nossa mente, e nós somos arrastados a partir das necessidades. Então, com a sensação de que nós precisamos urgentemente algo, nós também fazemos coisas contra nós, contra os outros, contra a natureza, contra as autoridades, contra as pessoas protetoras. Nós causamos danos nas várias direções. Então isso é o reino inferior, o reino dos seres famintos. Tanto o reino dos infernos quanto o reino dos seres famintos, ele tem uma conexão muito grande com o nosso reino, que é o reino humano. Então nós temos interfaces psicológicas com esses reinos. Ainda o reino dos animais. Então o reino dos animais, ele, nesse tempo de agora, a gente considera o reino dos animais muito elevado, né? Na visão tibetana, na visão budista antiga, na época do Buda Sakyamuni, o reino dos animais ele está associado à obtusidade mental. Ainda que a gente possa achar que os animais são espertos, são inteligentes, são hábeis em vários níveis, né? É como se os seres humanos fossem muito mais hábeis, muito mais capazes de fazer raciocínios abstratos e também de aprender, de entender a sua própria circunstância, entender os condicionantes a que estão submetidos e não ficar sob domínio, por exemplo, dos seres humanos. Então nós vemos que os animais, essencialmente, eles estão ameaçados pelos seres humanos. Os seres humanos têm essa capacidade de, mesmo os tigres, os animais super espertos, super inteligentes, nós temos capacidade de entendê-los, armadilhá-los, aprisioná-los, e nós nos valemos da carne dele, dos ossos, da pele, dos pelos, nós nos valemos de tudo com respeito aos animais. Eles ficam aprisionados por nós, ficam sob o nosso domínio. Então se diz que isso vem de uma capacidade mental que está obstaculizada.
o obstáculo principal dos animais se diz que é moa. Em sânscrito tem essa palavra moa, que é uma ignorância associada a um torpor mental. Então, por exemplo, o gado vê as cercas, aí ele não passa, mas ele não pensa. Por que botaram cercas? Por que botaram postos? Por que eu não posso passar? O que isso significa? Quem é que está pensando onde é que eu posso passar, onde é que eu não posso passar? Ele não se dá conta disso, eles não se dão conta disso. Eles não passam, ou eventualmente passam. Mas essencialmente eles não se dão conta de que existe uma força que está condicionando a vida deles. Eles não se dão conta disso. Eles também não conseguem sentar em roda e pensar. O que nós vamos fazer? Nós estamos numa situação difícil. Eles não conseguem avaliar isso. Então isso é chamado obtusidade mental. Os seres humanos são o quarto reino. Eu comecei de baixo para cima, né? Quarto dos 6 reinos. Então esse quarto reino, ele tem uma superposição com cada um dos outros 5, completando, portanto, 6. Né? O reino humano se diz que ele está associado a desejo e apego. O reino dos infernos está associado a raiva, rancor, ódio, medo. O reino dos seres famintos está associado à carência de vários tipos. E a capacidade de fazer esforços longos para obter aquilo que parece necessário, aquilo é sempre frustrante. O reino dos animais é caracterizado por uma obtusidade da mente, um torpor mental. O reino humano é caracterizado por desejo e apego. Então, por exemplo, nós podemos nos estruturar a partir de aspirações. Então, nós temos aspirações num certo nível, e nós podemos condicionar a nossa vida e exercendo ações coerentes com essa nossa aspiração. A gente pode passar anos focando em um certo resultado até obter aquilo de forma completa. Né? Como, por exemplo, a escolaridade. Né? A gente começa com 6 anos e vai indo. Talvez nunca pare, né? Sempre aprendendo alguma coisa. Então nós temos metas, a gente vai cumprindo essas metas e atingindo os resultados. Então isso é alguma coisa que diferencia o ser humano. O ser humano ele consegue se articular, se organizar e atingir os objetivos. Isso é extraordinário. Então isso está ligado a desejo e apego. Por outro lado, por exemplo, nós seres humanos, mesmo que a gente obtenha os resultados, esses resultados, por vezes, eles se apresentam como positivos, aí decorre o tempo, eles se tornam insatisfatórios. É como alguém que compra um carro, ou compra uma casa, no final de um certo tempo, a pessoa já começa a pensar numa outra casa, num outro carro. Isso é chamado de insatisfatoriedade. Não importa o que seja. Por exemplo, as pessoas podem pensar, eu vou morar em Alto Paraíso, elas vêm. No final de um certo tempo, elas olham para a cidade, eu acho que quero ir embora. Aí a pessoa encontra outros que estão vindo, se encontram no trajeto. Né? Mas é assim mesmo. Passou o tempo da pessoa, agora é outro tempo. Então a gente vai entendendo desse modo. Né? Então há um momento que é muito aflitivo, a gente quer vir. Tem um momento muito aflitivo que a gente quer ir embora. Então isso é insatisfatoriedade. Mas isso não é uma questão apenas com o Alto Paraíso, é uma questão em qualquer direção. Ainda assim as pessoas dizem, se você estiver insatisfeito em Alto Paraíso, aqui é um bom lugar para ficar insatisfeito. Se você está em sofrimento, Alto Paraíso é um bom lugar para sofrer. É diferente de sofrer em São Paulo, sofrer em Paris, por exemplo. Tem gradações assim, do sofrimento. Aqui é um bom lugar para sofrimento. Então, e tem esse aspecto que o Buda vai ensinar, né? A
aquilo que a gente aspira, de repente perde o poder. Por outro lado, aquilo mesmo que a gente aspira pode se transformar em fonte de sofrimento, tipo casamento, uma coisa assim. Não que aqui em Alto Paraíso não tem isso. Então, há ainda a questão da impermanência. Por exemplo, a pessoa pode imaginar que a situação mudou, as coisas mudaram. Portanto, agora, então elas não são mais satisfatórias. Então nós percebemos não só a insatisfatoriedade, como o sofrimento, mas nós percebemos também a impermanência das coisas. Então a pessoa construiu uma casa, aí teve 4 filhos. Os filhos foram embora, a casa ficou grande. É assim. Aí começa essas coisas, né? É assim. Então tem uma impermanência no meio daquilo. Aí o marido foi embora também. A pessoa está numa casa super grande, né? Agora, para resolver isso, vai ter que ter uns 4 namorados. Alguma coisa assim, mais criativa, né? Senão a casa fica muito grande. Então, tem a impermanência como esse aspecto inevitável também. Então, no budismo se diz, mesmo que você atinja aquilo que você está aspirando, isso também é frustrante, porque existe a impermanência, o sofrimento e a insatisfatoriedade. Então, não perca tempo. O budismo vai olhando desse modo, né? Quando a gente está dizendo isso, não perca tempo, a gente está dizendo, não se prenda simplesmente nas questões de desejo apego, porque isso você pode passar de um para o outro, de uma para outra, e a vida se esgota. Depois tem o reino dos semideuses. O reino dos semideuses, muitas vezes eu associo assim, ao mundo político, os paulistas em geral. São muito hábeis, aguerridos. Né? Eles estão andando rápido. Se encosta outro paulista andando rápido, eles andam mais rápido. É uma coisa assim. Né? Os baianos já não é assim. Se encosta um paulista, eles deixam ele correr. Porque é uma coisa assim. Né? Então, os baianos não são semideuses. Mas os paulistas, eles têm essa tendência, né? Eles têm essa tendência a... Isso pode ser que eu esteja aqui forçando um pouco a visão, né? Porque afinal, né? Nem tudo está perdido, a gente vê vários paulistas assim, enfim. Né? Mas, essencialmente, existem os semideuses. Os semideuses, eles podem ser times de futebol, por exemplo. Eles podem ser nações, eles se estruturam, assim, né? E eles buscam uma ascendência sobre os outros. A gente poderia imaginar assim, os americanos, o Bush, essa linha assim, do Partido Republicano, né, essencialmente os 2 principais partidos americanos, eles vão empurrando a nação como ela tendo que ser inevitavelmente superior aos outros. Eles se colocam numa posição como eles não conseguem trabalhar em nível de igualdade. Então os semideuses são assim. O outro chega perto, eles tentam obter um diferencial, uma vantagem, algum nível de competição, constantemente competindo. Né? Aí eles têm muita qualidade. Eles são muito mais hábeis do que os seres humanos em geral. Os seres humanos em geral têm desejos, né? Apegos, e ficam assim, desejos e apegos de tamanho médio, pequeno. Agora os semideuses têm desejos e apegos, coisas grandes. Nós, seres humanos, a gente pensa, eu queria uma casa na praia, né? Queria uma bicicleta para poder pedalar aqui em Alto Paraíso. Né? Mas os americanos pensam assim, nós vamos fazer uma base em Marte. Uma base em Marte. Vamos fazer aquilo sustentável, assim, fazer um domo embaixo, uma biosfera operando ali, aquilo tudo. Vamos fazer a água que está no subsolo, não sei onde, puxar aquela água, vamos fazer tudo igualzinho ao planeta Terra. Nova York.
Alguma coisa assim. Isso é bonito de ver, não? Mas são semideuses. Aí se diz, semideuses estão com problemas. Porque por mais que eles vençam, por mais topo que eles atingem, quando eles cruzam pela morte, eles cruzam igualzinho aos outros seres humanos. Tudo igual. Tá certo que pode ser uma cinza com incenso. É cinza. Não virou nada, não levou nada. Então, eles são semideuses. Aí tem os deuses. Os deuses, eles são acima dos semideuses. Os semideuses têm que fazer esforço. Os deuses não fazem esforço. Assim, tipo, pôr uma carta. É simples, né? Que é todo aquele povo completamente encantado. Eu estava vendo o Paul McCartney no estádio, assim, né? Eu estava vendo a imagem, botaram uma câmera por trás dos últimos. O Paul McCartney era menos do que um palito de fósforo no fundo. Estava todo mundo eletrizado, né? Por aquela imagem. Assim. Quem estava em casa vendo, via ele pelo menos desse tamanho. Aquela, né? Mas é muito diferente estar no estádio e ver ele pequenininho, que está vivo, ele está existindo. Então, esse magnetismo, ele se diz atribuído aos deuses. Os deuses têm essa capacidade magnética de produzir as coisas. Então, essa meditação de Brahma diz respeito aos deuses. Nós deitamos, nós sentamos, nós vamos ouvir música, nós nos sentimos equilibrados. Isso nos tira completamente dos estados de raiva, rancor, ódio, medo, carência, aflição por carência, torpor mental. Ele nos tira disso. Nos tira de desejo, apego e nos tira da competição. Nos deixa num estado de um êxtase causal. Causal porque existe uma causa, não é alguma coisa natural, não é um estado natural, é um estado conduzido. E nós temos isso. Então isso é uma meditação. Ela nos introduz, se nós estamos muito aflitos, isso nos introduz num estado condicionado, porém melhor, uma condição melhor. Interessante. Mas no budismo, a gente não está voltado, por exemplo, para se estabilizar em estados mentais mais elevados, no sentido de agradáveis, interessantes. A gente não busca isso. No budismo, nós estamos buscando lucidez. E essa lucidez diz respeito à nossa própria natureza. Quando a gente diz a nossa própria natureza, poderia ser um pouco frustrante, né? O máximo que eu vou descobrir é mim mesmo. Se eu não sou grande coisa, eu vou descobrir grande coisa. Vou passar uma vida para descobrir isso. Perda de tempo. Mas aí tem essa noção extraordinária que está em várias tradições religiosas também, de que na medida que nós penetramos em direção a esse aspecto que é o que nós somos, nós acessamos alguma coisa que a gente não imaginava que era. Nós vamos acessar um nível infinitamente amplo, infinitamente lúcido, que ultrapassa a própria noção de pessoalidade. Uma coisa interessante. Assim. Então é nesse sentido que nós temos. Quando a gente diz, eu vou olhando internamente, descobrindo o que eu sou, aí tem até uma imagem hinduísta que diz, na medida em que nós mergulhamos nesse mundo interno, nós descobrimos o infinito. Né? Então, quando o nosso foco é o aspecto interno, a gente descobre o universo. Quando nós vamos tentando localizar o universo, entender o universo profundamente, nós descobrimos o aspecto profundo interno. Sua Santidade Narayana, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos ou estado mais destrutivo, que esses pensamentos não surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos.
잘 하면서요.